Continuando aqui com as nossas perguntas e mais uma vez agradecendo ao nosso telespectador, Paulo Pereira, pedreiro das Primaveras, quer saber por que o Paquistão tem a bomba atômica e o Brasil não tem. O Paquistão tem a bomba atômica, em primeiro lugar, porque é um país muito belicoso, de povos belicosos, povos muçulmanos que têm aquele instinto de guerra, de estarem em conflito permanente. E, em segundo lugar, porque a bomba atômica é uma coisa muito simples, na verdade, né? Já se conhece o segredo da bomba atômica há muito tempo. A bomba atômica é produzida a partir de um urânio, né? Urânio enriquecido, que numa determinada quantidade, ele entra num processo de reação em cadeia que o leva a explodir. Se eu não me engano, é algo em torno de meio quilo de urânio, por aí, meio quilo ou 1 quilo de urânio, ele já estando compacto numa massa, né? Ele é capaz de explodir, produzindo assim a bomba atômica. Então, esse segredo é um segredo de polichinelo, já se conhece há muito tempo. O grande problema é obter esse urânio enriquecido, de forma que em todo mundo existem pessoas capacitadas, né? Tecnólogos, técnicos e cientistas que têm criado vários processos de enriquecimento de urânio. Inclusive no Brasil nós temos também, porque nós temos nossa central atômica nuclear para geração de energia elétrica, e nós temos também brevemente um submarino nuclear lançado de tecnologia brasileira. Continuando as perguntas, Luísa Pauletti, professora aposentada lá da Estrada Silvia, pergunta se o peixe-panga, e eu nem conheço o peixe-panga, é saudável. Esse peixe, ele é produzido na região do Vietnã, naqueles países asiáticos, do Sudeste Asiático, que eu, há uns poucos anos atrás, eu tive curiosidade de saber, porque apareceu um peixe na minha casa, esse peixe-panga, e eu vi o invólucro, peixe-panga, fui pesquisar e descobri que esse é um bagre, né, asiático, do Sudeste Asiático, é um bagre, semelhante aos bagres que nós temos aqui nos nossos rios. Esse é um peixe sem espinha, né? É um filé de bagre, mas produzido no rio mais poluído do mundo, que é o rio Mekong, que é o rio que corta o Vietnã, o famoso rio Mekong. E esse rio é poluidíssimo porque tem uma população gigantesca às suas margens, lançando dejetos humanos, e também muitas indústrias localizadas às suas margens que lançam efluentes industriais, com substâncias químicas, metais pesados, etc. Então esse peixe é uma beleza para intoxicar a pessoa, é muito gostoso. Eu comi um pedaço inadvertidamente e percebi que o paladar dele realmente é gostoso. É aquela história é bom, mas é ruim. Então esse é o peixe-panga. Comendador Silvio Cabral, a gente tem falado de quantidades em dinheiro estratosféricas. Para o nosso telespectador, depois eu vou fazer a pergunta aqui do Leandro Silva, para o nosso telespectador ter uma noção do que vem a ser $1 trilhão. Qual seria o exemplo básico? $1 trilhão? É a quantidade de dinheiro que os brasileiros pagam com 5 meses de trabalho este ano. Nós estamos deixando $1 trilhão para o governo brasileiro. Corresponde a R$ 2 trilhões, que o real vale a metade do dólar, né? Aliás, o real vale mais do que o 2 por 1, né? O dólar vale mais que o real. Mas para o governo brasileiro vale mais, né? Porque a política do governo brasileiro é valorizar tudo que é brasileiro. Então, Leandro Silva pergunta, que não seja. Ele é pedreiro lá do São Cristóvão, pergunta se é verdade que a corrupção no mundo é de $1 trilhão, de acordo com o Banco Mundial. São cifras modestas, né? Porque se nós pensarmos que o governo brasileiro faz desaparecer $1 trilhão todos os anos, quase que isso, praticamente, sem nenhum resultado, e esse dinheiro desaparece, então a corrupção deve ser muito maior, porque a essa corrupção mundial não foi colocado essa quantidade enorme de dinheiro que desaparece no Brasil. Governador Silvio Cabral, nós temos falado aqui e responsabilizado, esse programa tem feito isso, eu acho que
é preciso dar crédito a ele, das mazelas que o PT tem feito nesse país. Por último, o presidente Lula foi condenado a devolver dinheiro naquela história do empréstimo para os aposentados. Ele fez um direcionamento para uma determinada rede bancária. E também, informação sua, de que apareceu lá num determinado jornal de Portugal, né, o indiciamento do governo do presidente Lula num processo. E aqui, comendador, é importante a gente colocar isso, e eu gostaria que o senhor tornasse público essas informações para a nossa gente começar a ver que esse cartelo, essa torre de Babel montada pelo PT, agora com o mensalão, julgamento imparcial do Supremo Tribunal Federal e com essas pontas que vem começando a aparecer. Então eu pergunto, é importante a gente colocar isso para a nossa audiência? A única coisa que é importante é a jactância, né, a vanglória do governo brasileiro de achar que o Brasil conhece a solução para tudo, que tem uma urna eletrônica fantástica, que é plenamente confiável, né, e que o Brasil é o melhor dos mundos, é o país mais maravilhoso do mundo, porque ele sabe enfrentar uma crise, embora que esteja crescendo esse ano apenas 1,5%, ao passo que a maioria dos países da América do Sul está crescendo acima de 5%, até 7% e mais. Então, a única coisa que importa é isso, nada mais importa para esse governo do PT. E a notícia saiu eu recebi vários e-mails de pessoas me dizendo que no Correio da Manhã de Portugal saiu a notícia de que o ano passado, 31 de janeiro do ano passado, um promotor macho lá de São Paulo indiciou o Lula por improbidade administrativa, pedindo a devolução de 9,5 milhões de reais. Mas o juiz mandou arquivar o processo dizendo que ele não era mais presidente, então não cabia mais um processo por improbidade administrativa. Mas o promotor deve recorrer desse arquivamento do processo e nós vamos aguardar para ver o que acontece. Mas eu não estou sabendo se ele foi realmente punido, eu acredito que não, mas a realidade é essa. Quer dizer, quase 2 anos depois, ontem eu vi na Globo News, né, uma referência a esse fato, exatamente dizendo que o juiz havia desqualificado, mandado arquivar o processo porque ele não seria mais presidente da República, portanto não caberia mais acusá-lo de improbidade administrativa. Trazendo aqui para Sinop, comendador Silvio Cabral, 2 assuntos. Primeiro, ouvindo aí a imprensa da nossa cidade, dizendo que nos próximos dias o governo do prefeito Juarez Costa começa a desencadear aí um método de cidade digital. Ou seja, todas as pessoas, ou grande parte da nossa população, do Camping Clube até o Alto da Glória, terá a possibilidade dessa internet gratuita, com câmeras, circuito de câmeras, que vai monitorar a cidade, as rodovias. Essa é uma boa notícia, né? É uma excelente notícia. Isso aí nos faz lembrar a existência de Papai Noel. Que beleza. Então Papai Noel existe mesmo. Eu pensei que não, mas nós temos muita coisa para aprender. Nós somos aprendizes, na verdade. Muito bem. Outro assunto que nós aqui já colocamos, convidar o prefeito Amaury Bump, e se ele de fato quiser... Vice-prefeito, aliás, vice-prefeito, porque nós aqui falamos francamente, viu vice-prefeito? Convidar Vossa Excelência, se quiser fazer uso aqui desse espaço, dessa tribuna aberta, para reverberar as suas colocações no Facebook, nós estaremos abrindo os nossos microfones, o nosso serviço aqui através do programa Falando Francamente, para o senhor fazer as suas colocações com tranquilidade e, ao mesmo tempo, dizendo que toda a sociedade sinopense, empresários, aqueles que têm, de fato, algo a dizer de importante, o programa está aberto. Mas muitos têm medo de dizer, na verdade. Essa é a missão desse programa, né, governador? E é um medo legítimo, porque o governo brasileiro, os governantes brasileiros, eles retaliam, eles praticam a retaliação
E eles são covardes, eles usam todo o poder que eles têm nas mãos para prejudicar o cidadão brasileiro, notadamente o empresário, que o empresário no Brasil é considerado um mal necessário, infelizmente. Né? Não é, a verdade não é essa. Né? O empresário é o gerador de riquezas, é aquele que promove a riqueza. Mas os políticos brasileiros não querem respeitar o empresariado porque eles não respeitam ninguém. Vereador, outra notícia que também é importante a gente reverberar aqui no nosso programa é que a Polícia Militar do Mato Grosso encantuou aqueles bandidos que fazem aquele cangaço, que chegam nas cidades e fazem aquele cangaço, aquele terrorismo, encantuou todos aqui do assalto de Marcelândia e exterminou com todos. Então, ao mesmo tempo que a gente cobra dessa polícia lá de São Paulo e daqui, no trato com os civis, no trato correto com as pessoas... Eles estão fazendo a sua parte. Estão fazendo a parte deles. Então a gente quer aqui enaltecer... se não fossem eles, nós não poderíamos colocar o nariz para fora de casa, na verdade. E dizer que 70% desses casos de assalto dessa forma são, como diria, frustrados. Não leva a êxito. Então é uma boa notícia que nós trazemos aqui através do programa Falando Francamente. Uma semana... que começa, comendador, no meio dela, com um feriado de Zumbi dos Palmares. Eu gostaria que o meu amigo, o comendador Silvio Cabral, dissesse... Sim, eu vou dizer o seguinte, eu acredito muito em determinados intelectuais, entre eles um homem extraordinário chamado Nelson Mandela, né, um homem que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, que é avesso a toda a ideia de separatividade, de discriminação do tipo consciência negra. Consciência não é negra nem branca, simplesmente é consciência. Não é? Essa história de consciência negra é uma forma de discriminar, de criar uma separação que é ruim para o propósito de união de todos os povos, de todas as etnias. E esses falsos heróis, descobriu-se que o tal do Zumbi dos Palmares, na realidade ele escravizava outros escravos fugidos, e obrigava-os a plantar e cobrava ficava com parte da colheita, tinha uma porção de mulheres e fez uma porção de filhos e era um verdadeiro rei déspota, violentíssimo, um tirano violento com relação àqueles membros da comunidade que eram escravos fugidos assim como ele. Então, um falso herói. Herói, para mim, nós temos um exemplo de um verdadeiro herói, chama-se Ministro Joaquim Barbosa. Esse pela coragem, pela cultura, né? Esse nós temos que cultuar e colocar no panteão dos heróis. Por quê? Porque ele é um homem de grande saber jurídico, é um homem culto, né? Poliglota, toca violino, toca piano e tem uma coragem inexcedível, como já o demonstrou. Então esse para mim é o verdadeiro herói da nossa pátria. Esse Zumbi do Palmares e outros, Pelé é um herói também. Assim como o Nelson Mandela é o herói lá da África do Sul, é um homem contra a discriminação, tanto que ele não aceitou que se colocasse cotas para estudantes negros. Porque se você começa a discriminar e a separar, de repente você tem exatamente aquilo que você não quer, que é a discriminação, que é a luta entre etnias, né? É aquela disputa que não leva à harmonização, que não leva à fraternidade. Bem, assim nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Falando Francamente, agradecendo muito a sua honrosa audiência. Até semana que vem, um forte abraço a todos.